Olá, investidor, olá, investidora, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Lisos na Bolsa. Para quem não me conhece ainda, me chamo Diego, faço parte do canal nessa parte de fundos de investimentos imobiliários. No vídeo de hoje, iremos aprender como avaliar um fundo de investimento imobiliário para que possamos colocá-los na nossa carteira. Tem sempre ali alguns métodos que são utilizados, né, pelos cotistas, né, para poder escolher o fundo que se adequa ao seu perfil. Hoje iremos trabalhar mais ou menos um pouco aí dessa métrica que sempre é utilizada. Vamos utilizar agora um pouco dessa métrica, né? Vamos ter a utilização de algumas premissas para podermos estar avaliando fundos de investimentos imobiliários. A primeira premissa que iremos utilizar é a da gestão. Anteriormente já lançamos vídeos aqui no canal falando sobre gestão e aqui iremos ter um resumo sobre o que nós devemos olhar para a gestão. Primeira coisa que temos que colocar aqui em questão é o tempo de atuação da gestão. Então, o ideal seria fundos, né, com gestões há mais de 3 anos, ok? Gestões muito novas, ela pode acarretar em que trazer um pouco ali de erros e deslizes ali de iniciantes, ok? Então, procuramos sempre uma gestão mais experiente. Seguindo nesse contexto, temos os conflitos de interesse e sucessivos erros em alocações. Hoje, né, com o advento aí da internet, com a velocidade aí das notícias, fica muito fácil a gente encontrar aí notícias sobre gestões que têm tido conflitos de interesses sucessivos, bem como, né, erros em alocações, erros em compra de ativos. Então, com a simples pesquisa ali no Google, conseguimos ver se a gestão ela teve ou não erros em ambos aí desses critérios, em alocações ou conflito de interesses. A comunicação do cotista é um ponto que a gente trabalha muito, né, nessa gestão, porque como é que a gestão ela se comunica através ali do cotista? É uma gestão que responde aos e-mails, né? Procuramos sempre gestões que são transparentes. Procuramos sempre ali aquele grupo de gestor que ele coloca o cotista ali sempre em primeiro lugar, ok? Se eu envio ali um e-mail, né, para o RI para tirar alguma dúvida, se ela me responde, se ela demora a responder ou se ela não responde, se ela cria ali mecanismo tipo fazer lives, né, em alguma rede social para mostrar como está o andamento do seu fundo. Tudo isso a gente tem que analisar no quesito gestão, ok? Embaixo aqui eu coloquei gestoras que estão de boas para excelentes, né? São gestoras que eu diria que são confiáveis e que se você procurar fundos, né, de investimentos imobiliários dessas gestoras, daria para montar uma carteira conservadora e uma carteira muito boa, tanto de ativos como também de rendimentos, ok? No conhecimento que já adquirimos aí nesse pouco tempo de investimentos em fundos de investimento imobiliário, essas gestoras têm se destacado no quesito de assertividade no que se propõe a fazer. Claro, tem outras, tem. Essas são só um exemplo, né, que eu estou utilizando de gestões que são sucesso aí Brasil afora. Seguindo aqui na nossa próxima premissa, temos o patrimônio, certo? E o patrimônio, eu vou começar falando em fundos de tijolos. Fundo de tijolos, primeiro quesito, né, que entra aqui na nossa avaliação é a localização dos imóveis. Ou seja, bote uma coisa na cabeça.
localização é tudo na parte de fundos de tijolo. Localização e localização. Se um fundo ali é bem localizado, né, se ele tem ativos ali bem localizado, não importa se amanhã sai um inquilino ou se mês que vem o inquilino vai entregar ali aquele imóvel. Se o local é bom, sempre vai ter ali inquilinos atrás daquele imóvel. Então, localização é tudo. Quando você for avaliar um fundo de tijolo e for avaliar o patrimônio, sempre coloque localização em primeiro lugar. Depois tem a qualidade dos ativos e o tipo dos ativos, né? Se ali um ativo ele é na classificação AAA, né? Que é ali praticamente a máxima de qualidade dos ativos. Se o imóvel ele cabe só um inquilino ou se ele é multi-inquilino, sempre você tem que olhar isso aí. Então, na qualidade de imóveis, procuramos sempre imóveis AAA, né, que é a classificação AAA. Ou, então, no tipo de imóveis, sempre procuramos aquele que é multi-inquilinos, né? Um imóvel que serve para vários inquilinos. Sendo agora num fundo de papel, né, a gente olha se ele é comercial ou residencial, já olhando mais para a parte comercial. Vamos também analisar qual o tipo de indexador desse CRI aí, ok? Se ele é CDI, se ele é IPCA, se ele é IGPM. Aliado a isso, temos os riscos de créditos, né, nos papéis. O que seria isso? Sempre vamos analisar se aquele fundo, o CRI que ele está recebendo ali, aqueles aluguéis, se ele está cobrando muito alto. Se ele está cobrando muito alto ali a porcentagem, então ele é um CRI mais arriscado, certo? Se ele cobra normal ou um pouco abaixo, seria aquele CRI mais conservador. Então nós procuramos sempre aqueles CRIs mais conservadores, ok? CRI arriscado já é para um perfil de cotista, né, de investidor, que ele não está preocupado ali muito com a qualidade daquele CRI. Ele só está preocupado em receber muito ali os rendimentos, ok? Aliado a isso, nós temos o que? Os FIIs, né? High Grade e High Yield. High Yield são aqueles FIIs que eles rendem muito mensalmente, né? Rendem muito. No caso aí, esses CRIs. O FII que ele é high grade, não. Ele já é um FII mais conservador, não é? O que ele vai receber ali por mês ali já um pouco abaixo, não diria muito não, um pouco abaixo do que um FII high yield recebe. Exemplo, um FII high yield ali, no geral, ele vai gerar ali 15% ali ao ano, 16% ao ano. Um high grade não. Já vai ser 11%, 12%, vai ficar mais ou menos a média ali, dependendo de como esteja ali as taxas ali do país, ok? Os juros ali do país. Próximo passo que iremos trazer é o PVP, né? É o preço sobre o valor patrimonial, que é uma métrica que é utilizada para saber se o fundo está sendo negociado acima ou abaixo do seu valor patrimonial. Sempre queremos comprar um fundo barato ou no mínimo ali no seu valor patrimonial, no seu preço justo, ok? De forma alguma queremos comprar um fundo que esteja sendo negociado caro, porque aí estaremos teoricamente, entre aspas, perdendo nosso dinheiro, ok? Então o PVP ele vai ter aqui uma fórmula que é o preço da cota, né, dividido sobre o valor patrimonial por cota. O que a gente tem que saber do PVP, ok? Se o PVP ele está maior do que 1, então o fundo está sendo negociado com ágio, ou seja, com aumento ali, está sendo negociado acima do que o seu valor patrimonial está ali sugerido, ok? Ou seja, se ele está acima de 1, ele pode ser que seja um fundo que esteja caro. E já eu vou entrar nessa questão do pode ser ou não pode ser. Por enquanto, vamos ficar aqui nessa métrica. PVP igual a 1, né? Que ali o fundo está sendo negociado no seu valor patrimonial. E PVP abaixo de 1 é que ele está com deságio, ou seja, ali com um desconto sobre o seu valor patrimonial.
Atenção para o que eu vou falar agora. Fundos de tijolo, a gente, nessa métrica, podemos utilizar um pouco acima, ok? Um PVP maior do que um. Por quê? Porque sempre o fundo de tijolo, uma vez ao ano, ele vai ali passar por uma reavaliação do valor dos seus imóveis, né, dos seus ativos. Então, ele pode ter um valor maior do que está ali atualmente sendo negociado. Então, diríamos para fundos de tijolo que até 1,05 ali de PVP, a gente pode tranquilamente, dependendo do fundo, se o fundo for um fundo bom, se for aquele fundo ali que tem uma ótima gestão, podemos sim estar fazendo compra. Para um fundo de papel, o ideal ali seria comprar abaixo de 1, né, para a gente comprar com desconto. Porém, se for um fundo bom, se for um fundo de uma ótima gestora, se for um fundo que paga ali bons dividendos e tem ótimos CRIs, diríamos que um fundo de papel a gente pode comprar até 1. Acima de 1, mesmo sendo um ótimo fundo, já estaria caro. Claro, isso a gente olha para essa métrica, se no caso a gente não quer fazer ali um valuation, né, para chegar ali em um preço mais exato. Só você olhando no PVP e utilizando essa métrica, mais ou menos como eu acabei de falar, você já consegue ali ver se um fundo está caro, se um fundo está barato. Chegamos agora no famigerado dividend yield, né? Onde a maioria dos investidores, né, sempre olham, ok? Claro, a gente não vai deixar de olhar aqui para o dividend yield, porém não podemos esquecer das outras coisas que já foram faladas aqui, porque também são muito importantes, certo? Dividend yield é a relação entre os dividendos pagos e o preço atual das cotas, né? Tem a fórmula aí que é o dividendo por cota, né, dividido pelo preço da cota vezes 100, né, que daria ali a porcentagem. Vamos lá. No fundo de tijolo, né, a gente diria que no mínimo ali um fundo para a gente poder colocar na nossa carteira, ele teria que ter ali no mínimo de 7% ali, né, de rendimentos ao ano, ok? Um fundo de papel ali, no mínimo, num fundo de papel, ele teria que ter 10% ao ano, ok? Menos do que 7% em fundo de tijolo e menos do que 10%, né, no fundo de papel, não seria muito ali interessante, ok? Mas aí é do cotista, ele vai avaliar, vai ver se no perfil dele ali ele pode pegar um fundo que esteja recebendo a menos 7%, no caso de tijolo, ou a menos ali no caso de papel, esteja recebendo menos de 10%. Vai muito aí do investidor, ok? Pontos que a gente tem que tomar cuidado é a volatilidade, ok? Nos fundos de papel, né, que tem ali os CRIs, fundos de tijolo, que tem shoppings e hotéis, a volatilidade aí desse rendimento mensal aí, né, do dividend yield é muito grande. Em um mês você pode estar recebendo ali X%, outro mês você pode estar recebendo X menos 1%. Então, nessas classes aqui, sempre a volatilidade vai ser maior. Dividend yield mais estáveis são aonde? São nos fundos com contratos típicos e atípicos, ok? Você escolheu ali um fundo que tem contratos atípicos, né? Exemplo aí, tem fundo que tem somente contratos atípicos. Ali você já tem ideia que o dividend yield ali mensal, né, vai ser estável. Dificilmente ali ele vai dar uma caída ali ou ele vai dar uma subida muito alta. Sempre vai manter aquela média. Então, para investidores conservadores, isso aqui é tudo o que eles querem. Agora, se você olhar um CRI, né, um fundo de papel, um fundo de shopping, hotéis, a volatilidade ele vai ser sempre maior. Como eu falei, você vai receber mais em um mês, você pode receber menos em outro mês,
E aí vai de acordo com o seu perfil, né? Do que você queira. Ah, Ananias, eu posso aqui colocar na minha carteira só os estáveis, só contratos típicos e atípicos? Eu diria que sim, porém, sempre é bom você diversificar. Coloca ali um pouco mais de fundos estáveis, né? E coloca um pouco mais depois de pimenta ali, fundos que tem dividend yield com mais volatilidade. Faz aí essa mescla aí, que com certeza sua carteira vai render muito mais e também não vai deixar de ter um pouco ou muita segurança. E a última premissa que iremos trabalhar seria o que? A alavancagem, ok? A alavancagem serviria aqui para os fios de tijolo. O que seria alavancagem, né? Teoricamente seria o empréstimo, né, que o FII pega. Mas por que teoricamente? Porque por lei, um fundo de investimento imobiliário ele não pode ali pegar dinheiro emprestado com o banco, certo? Tenha em mente isso. Um fundo de investimento imobiliário, para ele pagar dívidas ou ele querer crescer, ele não pode, por força de lei, pegar dinheiro emprestado. E o que é que ele faz? Para poder, se no caso ele quiser comprar ali um ativo, como ele não pode pegar dinheiro emprestado e como ele não vai ter esse dinheiro ali em caixa para poder comprar esse ativo, como é que ele vai fazer? Ele vai ceder contrato, ok? Para transformar em CRIs, certo? Ah, eu tenho ali um contrato, tenho ali tantos aluguéis ali durante tantos anos para mim ainda receber. Dou esses aluguéis aí em forma de CRIs para poder pegar aí esse dinheiro, ok? O pagamento dessa dívida ele só pode pagar de duas formas: ou emitir novas cotas, né, fazer uma subscrição, ou vender ativos, ok? Geralmente o que a gente vê aí é os fundos vender, os fundos emitir novas cotas, né, fazer subscrição. Mas também, em alguns casos, a gente vê fundos vender ativos para poder cobrir o pagamento dessas dívidas, ok? Uma atenção para quando a gente for avaliar um fundo que tem alavancagem, né? A gente só olha para fundos que tem alavancagem no mínimo aí, né? Ou seja, no máximo de 20% para baixo, ok? A partir de 21% aí, né, em diante, a gente descarta a compra desses FIIs, ok? Então, somente iremos comprar os FIIs com no máximo 20% de alavancagem, certo? Por quê? Porque se o fundo ele está alavancando muito, ele está como se ele estivesse deixando em risco ali o seu patrimônio, ok? Como é que eu quero ser um fundo saudável se eu tenho um patrimônio X e a minha dívida é quase que igual aqui o meu patrimônio, né? Um Y aqui quase igual aqui o meu patrimônio, certo? Então isso aí a gente tem que ficar de olho. No máximo ali 20% ali comprometendo ali de patrimônio seria, a gente diria que seria o viável. Acima disso, mesmo que seja um fundo muito bom, já tem que ficar de olho, já tem que ficar esperto para lá na frente não ver diminuir o valor da cota, não ver diminuir o valor de rendimento. Por quê? Porque aí o mercado não aceita de forma alguma uma gestão irresponsável, né? Se alavancou muito, se alavancou a mais de 20%, compromete aí seriamente os rendimentos e, consequentemente, aí o patrimônio do fundo. Chegamos ao final de mais um vídeo. Desde já agradeço a companhia, né, de todos vocês. Curtam, compartilhem, que esses vídeos, né, possam chegar a várias pessoas, a mais pessoas que precisam desse conhecimento. Até a próxima aula.